Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia aí, para a gente bater um papo nesta terça-feira. E ó, a gente tem vários assuntos aqui, assuntos pequenos, mas que têm um grande significado. Então eu vou fazer um batidão e jogo rápido por esses assuntos e aí depois a gente desenvolve um pouco melhor as próximas pautas, beleza? Vamos lá, vocês sabem que teve jogo rápido, hoje é jogo rápido aqui. Vocês sabem que teve uma reunião na CBF na tarde de ontem. Inclusive eu trouxe um vídeo para falar sobre uma entrevista da Leila, de SAF no Palmeiras e em clubes brasileiros, etc, etc. Mas isso daí não vem ao caso. O que vem ao caso é que a gente teve aqui, ó, que o presidente da CBF, né, o Samir Chayud, ele revelou que vai apresentar uma proposta para o calendário do futebol brasileiro. A ideia dele é reduzir esse calendário e dentro dos próximos 60 dias a CBF vai estar apresentando uma alternativa para os clubes. Além disso também, eles escutaram as propostas dos clubes brasileiros, né, dos representantes dos clubes brasileiros em relação ao fair play financeiro. E no dia 26 de novembro, durante o evento da CBF Summit em São Paulo, ele vai divulgar também um modelo de fair play financeiro dentro do futebol brasileiro. A gente sabe que esse assunto do fair play, ele é algo muito relevante, ele é algo muito importante. Existem clubes, principalmente clubes que estão ali estruturalmente organizados, têm as suas contas em dia, que eles estão pressionando a CBF para que alguma coisa seja feita. Porque hoje a gente tem jogadores com salários multimilionários em clubes que não pagam os seus serviços, né? Os seus terceiros, digamos assim, que prestam serviços para eles e às vezes serviços que custam muito mais barato. Telefonia, água, luz, etc. e etc. Então, no dia 26 de novembro, a CBF deve apresentar um modelo de fair play financeiro. Eu acho que isso é muito positivo, isso é o pontapé inicial para que a gente comece a deixar o futebol brasileiro menos burocrático, com um calendário mais enxuto, né? Que priorize também o bom futebol, porque a gente sabe que um calendário pesado, ele faz com que fisicamente a recuperação dos jogadores sejam mais lentas, e aí a gente chega no final da temporada, é jogador se lesionando, é aquele futebol de baixíssima intensidade. Então, com um calendário mais enxuto, principalmente voltado às competições estaduais, eu acho que isso é algo essencial. Eu acredito que até o espetáculo, né, o business futebol, né, o espetáculo para o torcedor, o jogo em si, ele vai melhorar. Ele vai ficar mais intenso, vai se manter mais dinâmico ao longo da temporada como um todo. Claro, sempre vai ter a questão do déficit físico. Isso daí é uma realidade, isso daí é fisiológico. Não tem como também você... Não somos máquinas, né? Não tem como você exigir isso. Mas eu acredito que melhora bem o produto futebol, até mesmo para sua própria venda, né? Para a própria venda dos jogos em si e da intensidade com que as equipes chegam no final do ano. Além disso, prevenindo também excesso de carga e lesões em jogadores. Então vamos ver como que vai ser, né? O que eles vão trazer pra gente, o que eles vão apresentar pra gente e também relacionado ao fair play financeiro. Bora pra vinheta então? Bora pra vinheta e a gente já volta para conversar sobre mais bastidores aí do futebol. Bora lá. E não se esqueçam, meus amigos, vocês estão precisando de economia de energia? É com o pessoal aqui, ó, do Energia com Desconto. Energia com Desconto é uma empresa que vai trazer economia de energia para você todos os meses. A partir do momento que você entrar em contato com eles lá, tirar suas dúvidas e, ó, fazer a ativação desse serviço que é gratuito, em 10 minutos você já vai estar economizando energia para suas próximas faturas. Você tem faturas de R$ 200 ou mais, você já está elegível a ter descontos de energia elétrica. Eles vão explicar para vocês como que funciona a concessão de energia das grandes companhias aqui dentro do nosso país. E vão mostrar que tem uma maneira de economizar a sua energia lá com o pessoal do Energia com Desconto. É uma empresa, inclusive, de um amigo pessoal meu, da minha confiança, não tem custo nenhum, você pode entrar, pode conversar à vontade com eles, fala lá, ó, o Opina Porco falou que é de graça isso daí. Então eu quero saber como que funciona. E aí eles vão explicar tudo passo a passo para você,
sem burocracia. Acessa lá, conversa com o pessoal do Energia com Desconto e também faça parte de quem já está economizando energia. Energia com Desconto, galera. Tamo junto. E é o seguinte, pessoal, eu tava vendo uma matéria aqui do GE e eu achei interessante a gente puxar essa pauta aqui. Por que o Gabigol não joga no Cruzeiro? É esse o destaque da matéria do GE. E aí o técnico do Cruzeiro, ele justificou. Por que eu tô puxando essa pauta aqui? Porque eu quero dizer que o seguinte, quando o técnico ele tem uma leitura boa do jogo, ele consegue justificar o porquê sim e o porquê não de suas escolhas. Olha só o que ele falou a respeito do Gabigol não ser um jogador mais atuante, mais protagonista dentro do Cruzeiro. Olha só, com todos jogando ao mesmo tempo, quando ele fala todos jogando ao mesmo tempo, ele quer dizer o Matheus, o Caio Jorge e o Gabigol. Com todos jogando ao mesmo tempo, a equipe tem 3 gols sofridos e 1 marcado. Então é fácil dar a minha resposta. As coisas não funcionam muito bem com os 3. São excelentes jogadores, mas descaracterizam um pouco aquilo que é o nosso jogo. E aí ele continuou, ó. Você sabe que o Gabriel, o Caio Jorge e o Matheus, juntos, já jogaram às vezes. Sabem a produtividade que eles tiveram no campeonato. Em relação ao artilheiro do campeonato, que é o Caio Jorge, temos um jogador que está na frente dos melhores marcadores. E aí ele especifica que é o Caio Jorge. O Gabriel também tem feito o seu trabalho com gols e jogos. Ou seja, basicamente aqui, ele não quis rebaixar ali o Gabigol, mas óbvio que o Caio Jorge é o jogador hoje preferido e titular absoluto dentro do Cruzeiro. E assim, galera, isso aqui é uma importante reflexão. Porque os técnicos, independente da vitória ou da derrota, eles explicam e justificam as suas escolhas. O Cruzeiro, no domingo, ele não venceu. E mesmo assim, o Jardim, ele fez questão de justificar. Ó, o porquê que eu não coloco o Gabigol com mais minutagem, o porquê que eu não coloco os 3 para jogarem juntos. Aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte. Há muito tempo nós estamos pedindo Flaco Lopes e Vitor Roque jogando juntos. Mas não é jogar junto no final do jogo. É jogar junto com uma minutagem maior. Porque a gente garante uma presença diária com um jogador mais alto, que é o Flaco Lopes, que consegue fazer até ali um pivô interessante, e a gente garante mais mobilidade e mais velocidade, principalmente em setor central, com o, com o Vitor Roque. E isso faz com que a marcação defensiva ela se confunda, porque a partir daquele momento a gente tem 2 atacantes atuantes dentro da área. E faz muito tempo que eu não vejo o Palmeiras jogar num esquema, sei lá, um 4-4-2 básico que seja. Um esquema onde a gente tem 2 atacantes e um puxa a marcação enquanto o outro pode tentar articular alguma coisa ou vice-versa. Eu acho super positivo isso. E acredito que o caminho para o Abel tentar recuperar a mão dessa equipe, se ele conseguir recuperar a mão dessa equipe, eu não sei, talvez seja esse. Mudar a forma do Palmeiras jogar, mudando a formação, adotando uma formação mais conservadora, isso é verdade, só que com presença de área, vertical e presença de área e sprint horizontal. Eu acredito que essa é uma das melhores maneiras para o Abel começar a ter o caminho de buscar o bom futebol para o Palmeiras novamente. Agora, ele vai fazer isso? Há quanto tempo que a gente fala? Há quanto tempo que a gente pede para ele fazer isso? Só que sempre quando sai Vitor Roque, entra o Flaco Lopes, ou sai o Flaco Lopes, entra o Vitor Roque. Poucas e poucas vezes nós tivemos a oportunidade de ver os dois atuando junto. Teve agora, os dois atuaram junto agora no jogo do Ceará, que inclusive o Palmeiras buscou a virada com os dois em campo. Então é por isso que eu falo para vocês, talvez o esquema com 2 atacantes, que é um esquema que não é praticado no Palmeiras há muitos e muitos anos, seja aí uma forma e um caminho, uma luz no fim do túnel para buscar novamente o nosso melhor desempenho. Resta o nosso técnico ter a leitura, que por exemplo o técnico Jardim explicou aqui durante a coletiva. Não é sobre vitórias e derrotas, tá? Que o Cruzeiro perdeu, mas é sobre você ter o discernimento de poder fazer uma boa leitura daquilo que você vê no campo.
não é tão difícil assim, eles ganham para isso, né? E já que a gente está nessa pauta aqui do Palmeiras, a negociação com o Carlos Miguel ela foi efetivada, foi confirmada na noite da segunda-feira, então parece que está tudo certo. Inclusive, o fato de ter saído essa informação da negociação antes irritou um pouco as pessoas envolvidas dentro da negociação, quase deu um entrave na negociação, mas tá tudo certo. O Palmeiras conseguiu aparar as arestas e vai trazer o goleiro definitivamente, tá bom? Eu tava vendo, inclusive, galera, uns lances ali do Carlos Miguel. É um goleiro que tem um bom reflexo, hein? Tem um bom reflexo, tem um bom tempo de bola. Tudo bem que você fala assim, ah, Neto, mas no YouTube todo jogador vira Pelé, né? No YouTube todo jogador vira Pelé. Todo zagueiro é bom, todo meio-campo é articulador, todo goleiro defende tudo. Isso é verdade. Mas eu falo pra vocês que os lances que eu vi, o Everton pelo menos tomava ali uns 3, 4 gols. Eu vi um vídeo compacto ali de 3, 4 minutos, onde tinha, sei lá, umas 15 defesas do Carlos Miguel. E dessas 15 defesas, tranquilamente, o Everton tomava ali umas 3, 4. Fácil, fácil, fácil. Principalmente os chutes de longa distância. Cara, o Everton, para jogadas a queima-roupa, ele é até bom. Eu acho que ele é um cara que ele fecha bem os espaços, ele sai muito bem para ir ao encontro, né, do atacante. Agora, para jogada a longa distância, pô, ele tem sido muito chama-gol. Tem sido muito chama-gol. E aí eu gostei bastante dos lances que eu vi lá do Carlos Miguel. Outra informação também aqui do nosso palestra, tá? Eu não sei se vocês vão gostar muito disso, não. Os rivais talvez vão se divertir com essa notícia aqui. Eu não sei os palmeirenses. Abel e Palmeiras estão alinhados sobre renovação e espera o bom momento para o anúncio. Informação do nosso palestra, todo mundo sabe que o nosso palestra é um canal de credibilidade, e aí eles trouxeram a matéria aqui agora, ó, de que a renovação de Abel Ferreira com o Palmeiras segue em pauta no clube. As partes acreditam que este momento do Verdão é apenas uma fase do processo de reformulação e aguardam a volta do bom momento dentro de campo para avançarem nas negociações e firmarem um novo acordo. Ou seja, pessoal, um teatro. É um teatro. Eles estão esperando tudo ficar bem, a torcida, a poeira baixar, assinamos a renovação. Olha lá se já não tiver assinado, né? E só não foi divulgado. A gente não sabe. E se já tiver assinado e ainda não foi divulgado? A gente sabe disso? A gente vai saber dessa informação? A gente não vai saber dessa informação. A gente só vai saber no momento que de fato ela for divulgada. E eles estão esperando o bom momento para isso. Será que o bom momento vai chegar? Será que o bom momento vai chegar, Abel? Sabe que a torcida do Palmeiras, pessoal, ela tem memória curta, né? Infelizmente. Uma parte, eu não tô falando de todo mundo, tá? Mas uma parte da torcida do Palmeiras, ela tem memória curta. Essa vitória em cima do Ceará, essa virada, já reduziu muito as críticas do Abel. Já tem gente já falando assim, tava de cabeça quente, sabe como que é o futebol, coisas do futebol, não, mas pô, Abel Ferreira contrato vitalício. Já começou de novo. Já começou de novo. A torcida do Palmeiras tem a memória muito curta. Então assim, meus amigos, mais uma ou outra vitória, a gente vai ter um jogo da Libertadores essa semana. E eu acredito que o Palmeiras vença. A equipe do Universitário, uma equipe tecnicamente, com todo o respeito do mundo, mas tecnicamente muito limitada. O Palmeiras, no jogo de volta, joga dentro da sua própria casa, porque eu acho que tem a melhor campanha, né? A melhor campanha da Libertadores. O Palmeiras tem boas possibilidades de vencer o próximo jogo. Isso significa que a memória do torcedor do Palmeiras é curta. Então, não vai demorar muito tempo para o bom momento chegar. Notícia lá do Coluna do Fla. Vamos lá? Coluna do Fla. Flamengo que enfrenta o Internacional pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo recebe proposta milionária e pode ter novo patrocinador master. Os valores eles não foram divulgados. A matéria ela diz que o Flamengo recebeu uma proposta da Superbet, plataforma de casas esportivas. E aí existe agora a proposta na mesa para que o Flamengo troque de patrocinador. E provavelmente
essa proposta ela é superior à da patrocinadora anterior, que é a Pixbet. Para você ter uma ideia, a Pixbet fechou um contrato de 3 anos com o Flamengo, onde gradualmente esses valores iriam aumentando. Primeiro ano, 105 milhões, segundo ano, 115 milhões, terceiro ano, 125 milhões. Agora a Superbet coloca na mesa uma nova proposta, segundo o portal, mas não existe um posicionamento claro do Flamengo se vai aceitar ou não a nova proposta. O que existe aqui em contrato, o Flamengo tem que informar a atual patrocinadora que recebeu uma proposta nova. É uma questão ali contratual. Pelo menos até o momento que eu estou lendo essa matéria, não tem mais nenhuma novidade sobre isso. Por enquanto, só a questão realmente dessa proposta, né? Da notícia da proposta que apareceu sem valores definidos e sem valores detalhados. E falando sobre essa questão de fortalecimento financeiro também, outra notícia lá do Coluna do Fla. Olha só, Flamengo reduz dívida em quase 200 milhões nos primeiros 6 meses de 2025. O endividamento operacional caiu de 327 milhões para 128 milhões em junho deste ano, segundo aí o balanço recente da equipe. Lá no começo do ano, o pessoal falava dessa questão do endividamento operacional do Flamengo. Questões ali de salários de jogadores, encargos, tudo que ia se acumulando. A nova gestão chegou, deram uma enxugada nisso, né? Inclusive muita coisa foi cortada, jogadores foram dispensados, jogadores que tinham inclusive salários muito altos, e o Flamengo se reorganizou quanto a isso. Além disso, recebeu premiação, teve venda do Gerson, teve venda de outros jogadores que influenciaram nisso e conseguiram esse fôlego e esse, digamos assim, alívio financeiro, né? O Flamengo não passa por uma situação financeira difícil, mas esse endividamento cair significa que você começa a ter mais recursos disponíveis para novos investimentos. A ideia do Flamengo mudar um pouco a filosofia de contratação e, inclusive, trazer jogadores a custo zero. Quando eu falo custo zero, é sem você ter que colocar dinheiro para outro clube para liberar o jogador, ou pagar a multa de rescisão, ou negociá-lo, enfim. É só os custos mesmo em relação à questão do jogador em si. As luvas, contrato, esses encargos assim. Então o Jorginho foi um jogador que veio nesse molde. O Saul, né, foi um jogador que veio nesse molde. O Danilo foi um jogador que veio nesse molde. O Alexandro foi um jogador que veio nesse molde. Então o Flamengo trouxe vários jogadores, bons jogadores e jogadores experientes, assim, naquele molde sem precisar colocar dinheiro. Isso fez com que o Flamengo ganhasse amplitude de elenco, pudesse pegar esse dinheiro que iria pagar para jogadores e investisse em melhores salários para atrair jogadores melhores, como por exemplo é o caso do Jorginho, foi um baita de um investimento, e também que o Flamengo juntasse e investisse em jogadores mais jovens, como o caso do Lino, o caso do Emerson Royal, e conseguisse equilibrar a balança, não só com jogadores mais velhos e mais experientes, mas também com jogadores mais jovens. Então o Flamengo fez esse mix e, além disso, reduziu a sua dívida operacional. E aí, a gente lembra, né, de que o presidente do Conselho do Corinthians, ele falou que eles desejariam ser igual ao Flamengo. É isso aqui. É isso aqui. Porque assim, o Flamengo não deu avião pro Jorginho, chefe de cozinha pro Jorginho, segurança pro Jorginho. Não. O Flamengo combinou salário, aí tem toda aquela questão também, às vezes, de ajudar ali em custos de mudança e tudo mais. Isso ocorre nos clubes, é normal. Até aí tudo bem. Mas não foi aquele negócio assim, né? Como se fosse um clube árabe onde tá chegando o Cristiano Ronaldo. Como aconteceu lá no Corinthians, com o Memphis Depay. Como aconteceu outros salários, outros jogadores com salários e encargos caros que chegaram lá também. Então, se o Corinthians quiser seguir esse modelo de gestão, tem também que ter esse equilíbrio. Ah, Neto, mas peraí. É muito fácil ter esse equilíbrio trazendo Samuel Lino, trazendo Jorginho. É tudo jogador bom, é tudo jogador para ser primeira prateleira, de primeira categoria aqui dentro do futebol brasileiro. É para render muito aqui. Exato. Só que lá atrás os caras pagaram aquele preço que eu falei para vocês. Então o que a gente vê hoje é que mesmo assim, mesmo com uma questão financeira tranquila, existe a preocupação da gestão
em manter um fluxo operacional saudável. Opa, endividou um pouco, chegou no final do ano, o Flamengo endividou um pouco, né? A operação ficou mais cara. Opa, tá tirando mais dinheiro. Então vamos se reorganizar. Teve as vendas, as premiações, negociou jogadores de graça, né? Eu não vou dizer de graça porque tem salário e tem encargo, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, e trouxe jogadores também, né, com esse custo zero. Então isso, esse conjunto, esse mix de coisa fez com que o Flamengo agora, no meio do ano, já apresente um balanço operacional muito mais tranquilo, e além disso, existe a possibilidade de ter mais lucros aí pela frente também com a saída de outros jogadores, porque alguns jogadores provavelmente vão chegar e outros vão sair. É aquilo, pessoal, é o equilíbrio financeiro, é a responsabilidade de você saber lidar com essas coisas. Agora, o Corinthians quer ser igual lá ao Flamengo, igual os caras falaram, tem que pagar esse preço também. Tá disposto a pagar isso? Tá disposto a organizar isso? Será que a saída do Augusto Melo vai mudar a cabeça dos gestores corintianos? Porque até hoje o problema não foi o Augusto Melo, a gente nem conhecia o Augusto Melo. O Augusto Melo pegou o bonde andando. Só que quando o Augusto Melo pegou o bonde andando, e ele já estava endividado há muito tempo já. Resta saber como vai ser agora. Coloca nas opiniões aí, meus amigos. Tamo junto, aquele abraço, valeu, falou, boa terça-feira para todo mundo.